Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pelo médium Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Muito bem. Vamos começar pedindo aos amigos que ainda não se inscreveram no canal, que possam fazê-lo, assim também acionar o sininho para serem avisados das postagens e a cada vídeo, se puderem curtir, dar aquele joinha, nós também agradecemos muito. Muito bem. Nossa mensagem de hoje é de número 72, cujo título é Transitoriedade. O que é transitório? Tudo cá, nesta encarnação da materialidade. A materialidade é transitória, não é? E o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo escrevendo aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 11. Nesse capítulo 1, é interessante porque ele está escrevendo aos Hebreus. Então, ele faz como que uma forma de narrativa muito parecida com a do livro do Antigo Testamento, o Eclesiastes. Lá nesse livro, a narrativa é como se fosse um rei, Salomão, escrevendo sobre a sabedoria, sobre as questões dessa busca e desse trabalho, né, pela sabedoria. E então esse primeiro capítulo ele fala muito sobre Deus, como se estivesse falando sobre o Cristo. E também depois ele fala sobre os anjos. Jesus e os anjos não é a mesma coisa. E ali ele coloca no texto, é um texto bastante interessante, o do capítulo 1. Também toda a carta, né? É bem interessante, mas esse capítulo 1 aqui. Bom, então, nesse versículo 11, é interessante botar esse contexto só para a gente entender o que está dito aqui. Está dito o seguinte: eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Então, a quem está sendo dito isto aqui? É como se fossem palavras de Deus ao Cristo, no caso, Jesus, não é? Então, eles perecerão. Quem? Aqueles que estão com o poder mundano, submetendo o Cristo ao que foi submetido. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. Isso também não só essas pessoas que fizeram isso agarradas o quê? Àquelas personalidades poderosas na transitoriedade, naquela encarnação. E aquele poder foi consumido pelas traças, pelos bichinhos, junto com aquele corpo. Acabou, morreu, acabou aquele poder. Como diz aquele velho ditado, rei morto, rei posto. Fica para o que fica para o que fica é bom, né? Fica para o que herda aquela situação de poder material, a sua nova condição de herança, de herdeiro. E aquele que foi, não vai levar nada daqui, né? Não vai levar. Nenhum poder material se leva daqui. E coitado daquele que pensa que vai chegar lá dando carteirada, né? Ou seja, dizendo, olha, eu sou juiz, eu sou todo prosa. Não funciona isso lá. Lá funciona o quê? Os frutos do bem que semeamos aqui são colhidos lá.
Isso nos fica bem claro nas bem-aventuranças, não é? Bem-aventuranças é aquela passagem de Jesus na narração de Mateus, no capítulo 5 de Mateus, que 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, não é? Que é aberto com as bem-aventuranças. Então, Emmanuel vai começar o comentário exatamente por que eu falei do Eclesiastes. Porque é o início do comentário de Emmanuel. Comentando essas palavras de Paulo, eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Emmanuel começa o comentário dizendo: fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Um claro sinal de falta de sabedoria, não é? A sabedoria da vida maior, que é a verdadeira sabedoria. E ele continua dizendo: desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas, ou seja, no campo material, para compreender-se a soberania do espírito. Exatamente por quê? Porque a matéria se corrompe, se corrói, e o espírito não. Ele permanece na imortalidade. E então ele continua: consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos do triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. Então, aquele pensamento de que eram deuses, de que eram todos poderosos daquela civilização, se materializou em todos aqueles monumentos e estruturas suntuosas. Tudo funcionou como roupagem do pensamento, como dissemos. A ideia evoluiu. Enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. Né? Permanecem à distância. Não acompanha. Evolui, como as civilizações vão sendo substituídas umas pelas outras, assim também como vamos sendo substituindo os corpos físicos a cada nova encarnação. E ele continua dizendo: as mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes, ou seja, aqueles que naquelas encarnações trabalharam duro na construção de todos aqueles impérios, aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. E é o que nós mais vemos na história, não é? Guerras e guerras e guerras, gente matando gente para conquistar terras, propriedades, impérios alheios. E para quê? No final, todo mundo desencarnando da mesma forma. Por maior que fosse o império, nada dava a garantia, porque não há mesmo, né, da perpetuação daquela personalidade para ir usufruindo eternamente daquele império. É uma tolice, é bem uma falta de sabedoria espiritual. Todavia, né, então, repetindo, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Valei-vos, nos diz Emmanuel, de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque multiplica as formas do bem. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Então aqui, não vamos pensar que abundância é coisa ruim. Riqueza e pobreza
são neutros, são provas neutras. Vão ser boas provas ou más provas, dependendo do uso que fizermos delas. Se fizermos bom uso da pobreza que naquele momento estejamos vivendo, vamos crescer. Podemos também não, por causa da pobreza, justificarmos o crime que cometemos por causa da pobreza. E aí não aproveitamos a prova. Assim também a riqueza. Muitos fazem mau uso da riqueza, mas muitos fazem bom uso da riqueza, porque igualmente ela é neutra, não é? Só que uma chama muito mais aos nossos sentidos físicos, e aí a gente pode ficar meio perturbado da ideia, né? Meio fascinado pelo brilho material e nos desviarmos. Por isso a questão, né, da porta estreita e a porta larga. Quanto mais a vida física nos dá limites, mais nós conseguimos, em tese, não é? Nos mantermos no bom caminho. Em tese, porque, em última instância, nós temos sempre o livre-arbítrio. É isso que realmente vai definir as nossas vidas. Nós temos as provas, a providência divina nos fornece essas provas, mas quem vai definir se essas provas serão para evolução ou queda somos nós, e não as provas. Então, ele diz: valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. E ele fala da escassez, diz que é valiosa porque traz disciplina. E ele diz que a abundância é preciosa porque multiplica as formas do bem. Muito bem, então isso são os dois valores que desenvolvemos, tanto na escassez quanto na abundância. Uma e outra, contudo, nos diz Emmanuel, perecerão algum dia, ou seja, vão passar. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Então, muitas vezes os que hoje estão na escassez já tiveram abundância, muitos do que antes viveram a abundância, depois vivem a escassez, e é assim que é. Então, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros, como portas de vida e redenção. Então, independente da prova que venha, precisamos estar atentos a quê? De como vivemos as nossas provas. Seguindo, então, a lei divina que está nas nossas consciências, o roteiro que Jesus nos oferece no Evangelho. E aí, nos dedicarmos tanto a buscarmos trabalhar essas ideias. Emmanuel faz isso, busca trabalhar as ideias que são trazidas em vários e vários versículos que ele vai trazendo essas reflexões. Da transitoriedade, então, fica sempre a oportunidade, porque vão vir experiências de várias situações e, voltando ao versículo, eles perecerão. Vamos buscar, então, trazer para a realidade da reflexão de Emmanuel. O que vai perecer? Tudo que é material. Tudo que é material. Eles perecerão, mas tu, o espírito imortal, permanecerás. E todos eles, todas as nossas personalidades transitórias, inclusive a nossa atual, todos eles, como roupa, envelhecerão. E é isso que vemos, né? Vamos envelhecendo, e esse envelhecimento ele é muito útil ao nosso psiquismo, porque nós vamos acompanhando exatamente o quê? A transitoriedade. Ninguém fica com 20 anos, a não ser aqueles que desencarnam com 20 anos por alguma necessidade reencarnatória. Mas, permanecendo na encarnação, o que vai acontecendo? Essa oxidação, e nós vamos envelhecendo com o tempo, né? Envelhecendo. E a matéria
vai ficando desgastada. E aí, isso é para que a gente vá se desapegando e compreenda que tudo isso aqui é transitório, é passageiro. E quais são os valores que não morrem? São os valores morais. Não o que passamos, mas como passamos. Daí, não importa se é pobreza ou se é riqueza. O que importa é como vivemos essas provas, porque elas são neutras, nenhuma é melhor do que a outra. O que vai ser melhor ou pior é a forma como as vivemos. Então, é um assunto que fala sobre a questão mesmo do livre-arbítrio, que está ligado diretamente à nossa capacidade de evoluirmos, porque o pensamento e a vontade são os atributos do Espírito que Deus nos dá. E sendo assim, basta que nos instruamos e dirijamos a nossa vontade, enriquecidos com o pensamento mais instruído, a nossa vontade estará muito melhor direcionada no caminho e no objetivo e nos objetivos que desejamos conquistar, que são, com certeza, as nossas melhorias morais, as nossas virtudes. Então, vamos orar agradecendo tantas bênçãos, não é? Oremos, queridos. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pela nossa encarnação, pelas oportunidades que recebemos, pelas provas, Senhor. Algumas repetidas, que chamamos de expiações, mas todas elas, Senhor, com plena capacidade da nossa parte para serem bem vividas, superadas, serem material de crescimento. Mesmo quando caímos, Senhor, também aí há material de crescimento. Vamos aprendendo e vamos superando as quedas e levantando e continuando. Ajuda-nos, Senhor, na observação da importância do bom ânimo e da perseverança, em estarmos atentos a Ti, Senhor, não te perdermos de vista e assim, com calma, podermos te seguir, evitando as precipitações e a impulsividade. Ajuda-nos, Senhor, abençoa-nos, ilumina-nos, Senhor. Abençoa o nosso querido anjo guardião que está sempre conosco. Abençoa os nossos afetos, aqueles também que já estão no mundo espiritual. Abençoa ainda, Jesus, a todo o nosso irmão de humanidade, em especial aquele que esteja a sofrer, aonde quer que se encontre. Obrigado por tudo, Mestre amado, graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.